Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a neoplasia, tá? É um estudo baseado nos tumores, então é feito um estudo de oncologia. É um tema extremamente importante, já que o câncer, a segunda doença que mais mata no mundo, ela está dentro desse grupo aí de neoplasias. Aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre as células que se deformam. Tá? Uma célula normal ela tem capacidade de se reproduzir. Algumas se reproduzem constantemente, outras precisam de algum estímulo para ser reproduzidas e outras têm uma dificuldade muito grande para se reproduzir. Mas todas elas têm um material interno dentro delas, chamado de material genético, né? Aqui a gente nota, né, o famoso DNA, que forma os cromossomos. E neste material está escrito todos os dados, a identidade da célula, o tamanho que ela tem que ter, o formato que ela tem que ter, a função que ela vai desenvolver, quanto tempo de vida ela deve ter e qual a atividade metabólica que ela deve desenvolver, isso é, quanto que ela gasta de energia, quanto que ela consome, é toda a identidade da célula. Para você fazer uma célula filha que seja idêntica à célula mãe, o material genético tem que ser passado corretamente. A neoplasia surge exatamente aqui, numa falha deste material genético. Isso é, vocês estão vendo aqui uma falhazinha do material genético, gera uma célula chamada de mutante. Ela mudou o seu formato. E muitas dessas informações podem ter sido perdidas nesse percurso. Algumas dessas informações podem estar contido aí a velocidade de crescimento, tamanho, formato, atividade metabólica. E aí vem o risco desta célula também não conseguir mais saber qual a sua velocidade de reprodução. E ela começa a se reproduzir de forma errônea, isso é, em alta quantidade, em um volume muito rápido, e formar essas massas de tecidos que não terão ou terão pouca função no organismo, uma vez que o material genético que determina aí qual é a função delas no organismo. Tá. Mas então como que acontece então a formação do tumor? Primeiro, você tem que ter uma agressão do núcleo da célula. Segundo, a célula depois dessa agressão, ela tem uma mutação no núcleo, uma modificação, e quando ela vai dar origem a células filhas, que a gente chama de mitoses, as mitoses serão defeituosas, serão mitoses mutantes. Bom, para evitar isso, o nosso organismo ele tem dois mecanismos rápidos. Primeiro, se tem uma falha do material genético, ele tenta corrigir o material genético ou simplesmente impedir que forme uma nova célula. O segundo é depois que produziu uma célula neoplásica, isso é uma célula mutante, ele vai tentar destruir esta célula com o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico. Se ele não conseguir fazer isso é, se houver persistência do tecido neoplásico, aí sim nós vamos formar um caroço lá, o famoso tumor, tá? Bom, então, resumindo, uma neoplasia, um tumor, na maioria das vezes, trata-se de reproduções aceleradas de células, mas estas células são defeituosas. Ele forma uma massa, um volume, um caroço, por isso a gente chama de tumor, tá? Para este caroço sobreviver, é importante a gente lembrar que geralmente ele tem vasos sanguíneos e ramos nervosos, isso é, se você tenta extirpar o tumor, ele vai sentir dor, se você tenta cortar, ele também vai sangrar. Ele precisa de vasos sanguíneos para poder se alimentar, e ele precisa de ramos nervosos para ele ser aceito pelo organismo, se bem que ele é parcialmente interpretado como um corpo estranho, tá? Estes tumores, esses caroços, eles são classificados em dois grupos diferentes, chamados de neoplasias benignas ou neoplasias malignas. As benignas também pode ser chamado de tumor benigno, e as malignas, que a gente chama de tumor maligno, tem um nome mais popular, se chama câncer. Neoplasia maligna é chamado de câncer. Muitas vezes a pessoa usa a expressão câncer maligno. Não há necessidade, uma vez que o câncer é maligno. Porém, às vezes a pessoa quer enfatizar que aquele câncer é de difícil tratamento, alguma coisa assim, ele usa a expressão câncer maligno. No hospital a gente usa muitas vezes siglas como CA, que significa câncer, ou NEL,
que vem de neoplasia maligna, no caso. Tá bom? Bom, para entender um pouquinho melhor isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um clipezinho rápido para vocês aqui, só para vocês entenderem, tá? Eu vou passar esse clipe rapidamente. O corpo humano é formado por milhões de células que variam de tamanho, forma e função. As células são blocos de construção dos diferentes tecidos do organismo. Nos tecidos saudáveis, as células novas são criadas por divisão celular, um processo chamado mitose. Quando as células envelhecem, as células se autodestroem e morrem, processo que se chama apoptose. Tem que existir um delicado equilíbrio entre a velocidade que são criadas novas células e a velocidade em que células velhas morrem. O câncer surge quando este equilíbrio é interrompido e as células crescem fora de controle. Esta interrupção pode resultar de um crescimento celular descontrolado ou de perda da capacidade das células de se autodestruírem, originando uma massa de células ou um tumor. Um tumor benigno ou não canceroso resulta do crescimento errático de células aparentemente normais. Estas células mantêm-se no local original de crescimento. Contudo, as células malignas cancerosas podem migrar ou metastizar em outra parte do organismo, por via circulatória, sanguínea ou linfática, e formar novos tumores nessas localizações. Os tumores são nomeados de acordo com o local aonde começaram, considerado local primitivo. Se o tumor do pulmão se expande para o cérebro, o tumor do cérebro é considerado metastático do tumor do pulmão, não um tumor do cérebro. O tumor cerebral é considerado secundário. Bom, vocês viram aí então como que é a história da neoplasia. Então vou voltando aqui na nossa parte teoria, a gente dividiu em tumor benigno e maligno. Então a gente teve aí uma alteração do DNA normal. Agora, por que causou essa alteração do material genético? Existe predisposições genéticas, isso é material genético frágil, que conforme o corpo vai envelhecendo, pode surgir essas falhas. Porém, em alguns casos mais raros aparece já na infância, mas na maioria das vezes os tumores se formam já na fase do envelhecimento. Segunda situação que vocês estão vendo aqui, é a exposição a radiações. O próprio raio-x que a gente trabalha é um causador de câncer. Se colocado em excesso, o raio-x pode destruir aí as perninhas do material genético, do DNA, e essas falhas gerar aí um câncer, tá? Mas, além disso, existe também modificações de aclimatação. O que significa isso? Aclimatação significa tudo aquilo que você fornece para a célula. Água, alimentos, nutrientes. Se você oferecer isso de forma irregular, você está enfraquecendo o material genético, porque ele é produzido através de material orgânico. De outra forma também é fornecer alguns elementos químicos. Por isso, muitas vezes o câncer está associado a, como por exemplo, o câncer do fumante, elementos químicos que entram no corpo que não haviam necessidade na formação desse material genético, e o nosso organismo vai tentar aproveitar esse produto que não serve para construir nenhum material genético, vai tentar aproveitar esse material para formar aí um tecido novo. E aí vai formar aí os chamados tumores, isso vai formar um material genético frágil que vai acabar se rompendo, tá? Mas também é possível a gente ter na baixa imunidade. Lembra que eu falei que os tumores, eles são caçados pelo nosso organismo, pelo sistema de defesa? Nós produzimos constantemente pequenas quantidades de células cancerígenas e que são destruídas constantemente. Bom, essa pequena quantidade de células cancerígenas que nós produzimos são destruídas aí por células de defesa. Mas existem outros itens além da baixa imunidade, tá? Existem efeitos químicos e biológicos. Acreditem, até vírus pode causar câncer. É o mais comum de todos, é o câncer de colo de útero, formado pelo HPV, que é um tipo de tumor causado por um material biológico. O vírus é considerado ainda um material biológico. Vários outros produtos químicos
são considerados cancerígenos também. Aqui está, né, a perninha do material genético, está tudo perfeito. A perninha do material genético é quebrada. O que acontece? Nessa parede aqui, começa a se formar células defeituosas. Como elas não têm velocidade de crescimento controlada, ela vai passando por vários estágios. Estágio 1, 2, 3, 4. Isso é, ela vai cada vez aumentando mais. Lembre-se, o tumor pode não ser um maligno, um câncer, mas ele pode ser prejudicial devido aí ao seu volume, tá? Vamos descrever um pouquinho melhor, então. Qual a diferença entre ser benigno e maligno? Por que o maligno é tão ruim e o benigno, às vezes, não é tão ruim? Bom, primeiro porque as células defeituosas do benigno não são tão defeituosas assim. Elas até tentam produzir alguma função. Em geral, essa função é deturpada. Vamos dizer assim, se ela é uma célula de glândula salivar, pode ser que não produza a quantidade desejada ou, o contrário, produza em excesso, mas não é um câncer. O crescimento dos tumores benignos geralmente é lento quando comparado com os outros tumores. Eles crescem lentamente e alguns até param de crescer, chega a um certo estágio e não cresce mais. Alguns tumores benignos que aparecem na região, por exemplo, de crânio, que é uma região difícil de mexer, que são extremamente perigosos, se fazem alguns tratamentos para tentar estagnar ele, isso é, fazer ele parar de crescer. E aí deixa do jeito que está, depois que parou de crescer. Tá? Em geral, a gente vai ver aqui que a forma deste tumor é uma cápsula, um caroço. Tá? Ele não se espalha pelo corpo, ele não tem pernas e braços e raízes. Isso é mais um carocinho, mas às vezes engana a gente, tá? Mas geralmente é uma forma mais capsular. Bom, este daqui é um exemplo, tá vendo? É um carocinho que está aparecendo aqui nessa radiografia. Olha aqui um tumor de células gigantes também. Olha outro tumorzinho aqui. Cresce lentamente e tem uma imagem bonita. Guarda bem essa imagem limpa, bonita, com um desenho bem formadinho, que quando vocês verem que o maligno já não vai apresentar uma imagem assim tão fácil de ser vista, tá? Nos malignos já tem uma diferença de célula. Lembra que as células dos benignos eram parecidas com as normais? O maligno já não. O câncer tem células sem uma forma regular. Isso quem determina é o biomédico. Vai lá para o laboratório, põe no microscópio e ele consegue ver que cada célula tem um formato diferente. Isso é, ela é anaplásica. Ela não tem uma produção de células que tenha função orgânica, quer dizer, lembra que no benigno, a célula da glândula salivar pode produzir saliva. Não, se for maligno não tem isso. Ela nasceu lá e ela não tem nenhuma função para o seu organismo. Ela é autônoma, ela vive para ela mesma. E o pior é que ela é agressiva, ela ataca destruindo tecidos saudáveis. Tá? Em geral, o crescimento é rápido. Em algumas histórias de câncer, nós escutamos falar no câncer galopante, é a expressão utilizada para quando o câncer ele tem uma velocidade tão grande que em poucos meses ele destrói a pessoa. Tá? Em geral, o câncer, o caroço, forma pernas, raízes, eles vão se espalhando para os outros tecidos. Então, se você tem um tumor que é no osso, daqui a pouco ele está no músculo, está no vaso sanguíneo, está no ramo nervoso. Tumor benigno não tem isso. Tumor benigno nasceu do músculo, é do músculo. Nasceu no osso, é só do osso. Ele não se espalha. Tá vendo por que maligno? Porque ele vai sendo agressivo e atacando os tecidos vizinhos. Esse formato especular é mais difícil de ser visto em algumas vezes, mas são o que? As pernas se formando. É que às vezes as pernas desse tumor, elas são tão pequenininhas ou tão fininhas que alguns exames não dá para verificar. Mas vamos lembrar que o tumor maligno é chamado de câncer exatamente por isso, uma vez que o termo câncer significa caranguejo. Isso é um caroço cheio de pernas. Tá? E o câncer ele promove uma condição chamada de metástase, que é quando as células malignas conseguem atingir tecidos líquidos como sangue, ou circulação como circulação linfática, ou mesmo em cavidade natural, como meninge, como peritônio, como a parte sinovial,
ou como a pleura, ele também se espalha por estas cavidades, tá? Eu gostaria até de mostrar uma historinha que conta exatamente isso. Então deixa eu mostrar primeiro uma imagem aqui para a gente fazer a comparação do benigno com o maligno. Note aqui que ele não tem uma coloração única, tem uma coloração não uniforme, porque cada grupo de células se comporta de um jeito. Note que ele não tem uma borda bem definida, ele tem já um embaçamento, significa que vão saindo perninhas por aqui. Nesse daqui a gente consegue ver muito bem, olha, na região entre o rádio e da ulna. Isso é um borrão que fica na pessoa, tá? Vamos passar aqui uma outra forma de identificar o crescimento de um tumor. O esqueleto serve de suporte ao corpo e também protege os órgãos internos. Os ossos crescem segundo um processo chamado remodelagem. Pela remodelagem, as células ósseas, chamadas osteoclastos, desfazem o tecido ósseo ou reabsorvem-no. Os osteoblastos, outro tipo de células ósseas, adicionam osso novo ao espaço criado pelos osteoclastos. O osteosarcoma é o tipo de câncer dos ossos que aparece quando os osteoblastos se transformam em células malignas. Estas células cancerosas continuam a dividir-se a uma velocidade crescente, formando um tumor. Os tumores geralmente desenvolvem-se na placa de crescimento ou metáfise, a seção do osso que cresce durante a infância. O osteosarcoma pode desenvolver-se em qualquer osso do corpo. Contudo, é mais provável aparecer no fêmur, tíbia e úmero. Os sintomas mais frequentemente associados com o osteosarcoma são a dor e edema no local do tumor. O osteosarcoma geralmente afeta doentes entre os 10 e os 20 anos de idade, durante o maior crescimento da adolescência. Os homens e os afro-americanos, em especial, são mais predispostos a desenvolver o osteosarcoma. Uma história de radioterapia ou certos fatores genéticos também aumentam o risco. O tratamento consiste em quimioterapia e cirurgia. O esqueleto serve... Bom, deu para ver aí a história do osteosarcoma, né? É um tumor e ele pode se espalhar também pelo nosso organismo. Vamos continuar aqui com algumas imagens. Nem sempre é tão fácil assim de identificar o tumor, tá bom? Às vezes você tem que achar na imagem, vocês estão vendo aqui, ó, uma imagem suspeita, né, um caroço, só que nem sempre esse tumor é identificado como benigno, maligno ou simplesmente nem é um tumor, é apenas um tecido denso que se formou. Então, muitas vezes, para identificar um tumor benigno, maligno, não basta simplesmente um exame. Tem que fazer uma série de exames e fazer uma comparação. Mas é lógico que em algumas vezes a gente encontra uma quantidade muito grande de sinais que já vão indicando que existe, como vocês estão vendo nessa imagem, uma metástase. Isso é um tumor secundário se formando, tá? Muitas vezes as pessoas fazem alguns exames chamados de cintilografia. É uma forma, inclusive, que eu quero mostrar para vocês. Ele detecta normalmente processos inflamatórios, mas como o tumor ele é agressivo, ele gera vários processos inflamatórios no nosso organismo, tá? Quando a gente fala do tecido ser agressivo, que ele vai invadindo os espaços no meio de raízes e destruindo, nós chamamos isso de ou técnicas infiltrativas, né? Essas raízes vão entrando em espaços do nosso tecido, em vãos, em cavidades, ou de forma invasiva, isso é, não tem espaço para passar, destrói o tecido que está na frente de imediato e já vai ocupando aquele espaço. Por isso, vai pegando tecido saudável e destruindo a pessoa até uma hora que a pessoa não consegue manter as suas condições fisiológicas saudáveis e acaba morrendo, tá?
Na metástase, como eu disse, existe uma proliferação mais por via líquida, sanguínea, linfática ou aqueles líquidos que ficam nas cavidades naturais. Vamos dar uma olhadinha naquele exame que eu passei para vocês, que é a chamada cintilografia. A espinha é constituída por 33 vértebras que protegem a medula espinhal e proporcionam estabilidade ao tronco. A seção inferior da espinha chama-se coluna lombar. Esta zona da espinha é a zona mais comum de dor nas costas. Quando há um problema de dor na coluna lombar, o médico pode pedir um scan ósseo para ajudar a determinar a causa. Isto é um teste em que uma substância química radioativa chamada contraste é injetada na corrente sanguínea. A substância química fixa-se nas zonas em que uma grande quantidade de osso novo está sendo produzido, geralmente indicando uma lesão óssea de algum tipo. Utiliza-se uma câmara de raios gama para detectar a substância química nos ossos e cria-se uma imagem digital. O scan ósseo pode evidenciar zonas com problemas como infecções, tumores ósseos e fraturas da espinha. O scan ósseo também é usado para determinar a densidade óssea e o grau de estreitamento ósseo da osteoporose. Uma vez localizada a área do problema, podem fazer-se provas mais específicas para determinar qual é o melhor tratamento. Bom, voltando aqui, a gente viu que então não é específica, né? Não é uma técnica específica para ver tumor, é uma técnica específica para ver atividade metabólica alta, que geralmente é processo inflamatório. E o tumor gera, pela sua agressão, principalmente quando está mais avançado, uma atividade metabólica muito alta. Dá para identificar o tumor primário, que é onde começou, e os secundários, que são os levados pela metástases. Existem algumas regras que já se conhece sobre metástase, algumas, não todas. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um câncer de mama, para onde ele se espalha? Para o ombro, para a região de pulmão, para a região de fígado e para o cérebro. Se eu pegar um tumor de ovário, para onde ele vai? Para a pleura ou para o fígado e assim por diante. Existe já um pouquinho dessa história, lógico que os oncologistas conhecem melhor essa área, então ele acaba estudando isso. Então, por exemplo, o melanoma. Melanoma é comum fazer metástase cerebral. Então, quando a pessoa tem um melanoma, já vai se também estudar, já vai se preocupar também com os tecidos nervosos nesse caso, tá? Essa é uma imagem da cintilografia que a gente estava vendo. Vocês estão vendo aqui que é um indivíduo, se vocês não conseguem ler, eu vou falar para vocês. Ele é um indivíduo de 67 anos, tá? Fez essa radiografia, que é a cintilografia, é uma radiografia, tá? E ele tinha história de câncer de próstata, ou melhor, ele tinha história de PSA muito alto. PSA é um exame que ele não determina se a pessoa tem câncer. Lembra, ele não determina sozinho. Simplesmente pessoas que têm PSA alto, existe uma chance maior de ter câncer. Então fez uma cintilografia para corresponder aí com os sintomas que ele tinha de dores em algumas regiões. E aí você está vendo que toda a região da coluna dele, inclusive a região onde está a próstata, está em alta atividade. E tem algumas áreas já em articulações também, que estava se espalhando. Ele já estava em fase de metástase. Não tem muita metástase no pulmão, né? É coisa pequena, que é o mais perigoso, mas já tem umas metástases ósseas, tá? E para encerrar, para vocês entenderem quando estiver trabalhando, eu vou explicar para vocês o que significa terminologia. Terminologia é o nome que a gente tem que dar para um tumor. Toda vez que você encontrar um tumor, isso é uma neoplasia, em geral ele terá a terminação oma, que indica tumor. Só que se for somente oma, significa que é um tumor benigno. Por exemplo, lipoma, osteoma, condroma, mioma, meningioma. Você pega o nome da região, né, do osso, osteoma.
do fígado, hepatoma, do músculo, mioma, e assim por diante. Se o nome não for somente oma, se for sarcoma ou carcinoma, já está indicando que é maligno. Então, se for lipossarcoma, é câncer. Osteosarcoma, também câncer. Condrosarcoma, meningiocarcinoma, isso é, sarcoma ou carcinoma, são expressões utilizadas para tumores malignos. Eu dou aqui alguns exemplos, vou pegar alguns exemplos para você. Tumor no tecido ósseo, osteoma. Mas se for maligno, osteosarcoma. No tecido adiposo, lipoma. Se for maligno, liposarcoma. Tá? Se for no músculo esquelético, a gente pode chamar apenas de mioma esquelético ou rabidomioma. Se for câncer, a gente vai falar rabidossarcoma ou rabidomiosarcoma, que é o termo correto. Para o músculo liso, a gente dá o prefixo de leio, leiomio, que significa leio liso, miomúsculo, tá? Leiomioma, leiomiosarcoma. Tecido hepático, hepatoma ou hepatocarcinoma, tá? E assim por diante, a gente vai usando o nome do tecido mais a terminação oma para benignos, sarcoma e carcinoma para os malignos, tá? Existem 3 tumorzinhos que são exceções. 3 deles que enganam a gente. Então é bom a gente só lembrar desses 3. O melanoma, quando você fala assim, não tem carcinoma nem sarcoma, então não é câncer. Não, é câncer sim. Apesar de ter nome que lembra tumor benigno, é câncer. Aí linfoma, desse tecido linfático, é a mesma situação, é uma exceção da regra. Ele não tem sarcoma nem carcinoma, mas ele é maligno. E a leucemia, por que não termina com oma? É que leucemia é um câncer de um tecido líquido, que é o sangue. Então a parte branca do sangue. Então a gente usa o nome para o câncer no sangue, não de oma, porque oma não forma, ela não está formando tumor no sangue. Então eu vou usar a expressão leucemia, tá? Olha só, algumas curiosidades. Muitas vezes o tumor vem também descrito o formato dele para quando for extirpar ou quando for fazer uma cirurgia ou uma radioterapia. Então é muito comum usar o termo do tumor, por exemplo, aqui é um útero, né, com vários tumores. Se o tumor está lá no meio, a gente chama de intramural, quer dizer, no meio do muro dele, tá? Se ele está saindo para fora, a gente chama de subseroso. E se ele está para dentro, a gente chama de submucoso. Aí mais a questão do formato, né? Se ele é como se fosse uma árvore, ele é chamado de pedúnculo. Se ele tem uma formação mais como esse daqui, sésseis, e assim por diante, tá? Forma só um carocinho polipóide, tá? Eu espero que eu tenha dado bastante informações para vocês e a gente aguarda aí a próxima aula.